a sua vida se transforma em desespero. Ele vai numa farmácia, gasta somas de dinheiro. Mas se for crente o negócio é diferente. Com confiança ele usa a sua fé e conta a sua história pra Jesus, e o problema é resolvido pela oração da fé. Tome chá de raiz de Jessé. Se você crer, você vai ser curado. Estou falando porque tenho experiência. Ele curou minha doença e eu fiquei abençoado. Tome chá de raiz de Jessé. Se você crer, você vai ser curado. Estou falando porque tenho experiência. Ele curou minha doença e eu fiquei abençoado. Ele levou sobre si as nossas dores, porém o crente leva a vida doente. Na minha concepção é inversão de valores. Se Jesus Cristo já pagou tudo por mim, viver sofrendo isto é falta de fé. Se você crer, você vai ser curado agora. Jogue o comprimido fora, tome raiz de Jessé. Tome chá de raiz de Jessé. Se você crer, você vai ser curado. Estou falando porque tenho experiência. Ele curou minha doença e eu fiquei abençoado. Tome chá de raiz de Jessé. Se você crer, você vai ser curado. Estou falando porque tenho experiência. Ele curou minha doença e eu fiquei abençoado. Muito bem, tome o chá de raiz de Jessé, você vai ficar curado. Gostei. O Toninho Aripebu é um extraordinário cantor aqui do Nordeste, já esteve aqui em São Gonçalo dos Campos, é um amigão ele, e as suas músicas são realmente fantásticas. E quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares. Já estou vendo ali alguns irmãos já clicando. E eu quero nessa hora fazer a oração para iniciar a nossa live. E eu quero continuar pedindo oração, né, em favor do pastor Otávio Luiz de Almeida Rendeiro, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas. E o boletim médico que foi emitido hoje, dia 11, informações dos seus familiares, que o pastor continua internado em fase de reabilitação motora e respiratória. Ele tem apresentado melhoras significativas, porém o quadro clínico dele tem sido mantido estável, sempre com boa saturação, pressão arterial controlada e função renal preservada. Mas ele ainda continua internado. Vamos continuar orando para que Deus possa tirar o nosso amado irmão de lá. E também o pastor Evelásio Bastos, sua esposa Celina Bastos, cantora Celina Bastos, e mais um filho também foram cometidos pela Covid-19. E eu quero pedir que nesse instante nós apresentemos essas pessoas e que Deus guarde a cada um de nós, né? A gente está precisando, porque está vendo que essa doença está se alastrando, né? E aí não tendo o que reclamar, senão pedir a Deus para Deus. Para isso, a função da igreja é intercessória, é orar. Às vezes a gente fica criticando, mas a função da igreja é orar. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que nos dás de estar na tua santa presença. Queremos, Senhor, te pedir a tua bênção para teu filho, pastor Otávio, naquela unidade hospitalar. Faz uma visita a ele, recuperando completamente a sua saúde, que ele possa voltar já às suas atividades. A tua igreja lá precisa dele, Senhor. Também te apresentamos pastor Velásio Bastos, sua esposa Celina e seu filho. Faz uma visita a eles, curando-os. Eu te peço agora em favor da tua igreja aqui no Brasil,
o governo brasileiro, o país, o presidente da República, Luiz Messias Bolsonaro, toma ele nas tuas mãos. Pedimos que as Forças Armadas, o Congresso Nacional, enfim, Senhor, põe a tua mão. E aquilo que estiver às escondidas sejam neutralizados, porque o teu poder é grande e nada se furta ao teu olhar. Então, Deus, faz alguma coisa, Senhor, no nome de Jesus. Muito bem, aqui vamos saudar os nossos amigos que estão nos assistindo em várias cidades do Brasil, em Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, aqui o estado da Bahia, 52 cidades, Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, estado de Pernambuco, estado do Espírito Santo, estado do Rio Grande do Sul, estado do Acre, estado de Minas Gerais, estado do Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão, e as nossas lives também estão sendo assistidas lá em Portugal, nos Estados Unidos, em New Jersey, também na África, país Angola, e Argentina, Equador, Chile. Nós agradecemos de coração a assistência de vocês todos. Vocês que estão já clicando, temos um montão de gente que assiste, mas não notifica a sua assistência. Mas a gente agradece de coração todos que estão aí assistindo. Às vezes encontram pessoas que dizem: pastor, eu estou assistindo suas lives. A gente fica feliz de poder saber que temos muitos assistentes por aí, pelo mundo afora, e eu fico só a agradecer a Deus, porque, afinal, vocês são a causa dessas lives, não é? Muito bem, o tema da nossa live hoje é o papel da mulher no contexto da redenção da humanidade. Eu gosto desse tema porque, quando você presta atenção, essa semana eu falei que a mulher, pelo elemento histórico, foi formada no livro de Gênesis, quando Deus viu que o homem não podia ficar só. Falei, é uma auxiliadora, que ele seja idônea, e aí fez. Tirou a costela do homem, fez a mulher. Mas quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que a mulher já estava na presciência de Deus lá, quando ele lançava os fundamentos do universo, o fundamento da terra. Quando ele planejou a salvação, a mulher estava lá inserida. Isso é muito lindo. Okay? Quando ele fala da semente da mulher nascerá um que há de pisar a cabeça da serpente, e toda aquela história profética que Deus mesmo notifica no Gênesis capítulo 3, lógico, Eva já estava lá. Ó, a mulher estava lá, na presença de Deus. Né? Então, e Deus tem um negócio com a mulher, porque, quando você vai perceber ali, quando teve aquele negócio todo, Eva ouviu a voz da serpente, deu para Abraão a fruta, Adão comeu, depois Adão se queixou, foi a mulher que tu me deste. Aí quando Deus foi punir, Deus não pode ficar sem punir com coisa errada. Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o homem, mas quando chegou na mulher, Deus apenas multiplicou a dor da sua gravidez. Tem teólogo que diz que não, que acha que até heresia. Mas quando Deus usa o termo multiplicar, é um termo matemático. Não se multiplica em zero. Quem fala que dizer que Eva teve filhos antes do pecado, diz que é uma heresia. Mas quando Deus deu a punição, Deus falou multiplicar. Isso multiplicar o quê? Aumentar. Aumentar o quê? Não se multiplica em zero, em cima de zero. Então Deus sabe trabalhar. Vamos pensar que Deus não conhece o grego, o hebraico? O que é que há? Aí não, está demais. Né?
Muito bem, então o texto que nós vamos ler é Gênesis capítulo 2, verso 21 e 23. Vamos ver o papel da mulher em todo esse contexto. A mulher lá na queda, olha a mulher. Na redenção do mundo, olha Maria. Ó. E Maria diz, ó, como é que será isto? Tá vendo? Eu não conheço homem, não conheço varão. Eu não conheço o homem. Será que Maria não estava pensando no 3,15 de Gênesis? Quem é o homem? Aí, não, calma, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ó, o Espírito estava lá no começo. Ele descerá sobre ti. E o santo que ele tinha de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Olha a mulher de novo aí presente. Então, a mulher estava presente na formação do homem, na fundação do mundo, na formação do homem e também na queda e na hora da redenção. Deus também se fez a partir da mulher, porque Jesus nasceu do ventre materno e de modo soberanamente milagroso, que a única vez no mundo que um ser é gerado sem a intervenção do elemento gerador masculino. Não existe. Por isso Isaías falou assim, 7,14. O mesmo Senhor dará um sinal. Que sinal? A virgem conceberá. Virgem conceber? Não existe isto. Tudo isso aqui é o sobrenatural de Deus entrando em evidência. Então vamos ver o papel da mulher. Então, se a mulher soubesse o lugar que ela preenche e como Deus ama as mulheres, ó, mulher, você que está aí, ó, presta atenção nisso aqui. Deus ama a mulher e ama mesmo. Então Gênesis 2, 21 a 23 diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Ó. Então quando Deus fez o homem, a mulher estava lá. Deus não fez uma outra construção, não. Ele pegou a costela do homem, transformou dessa costela na mulher. Uma coisa interessante aqui, que Deus fez a partir do osso, de uma costela, um ser. O ser mais receptivo à dor, que tem mais condição de suportar a dor. A mulher. Acho que não tem ser no mundo que suporta dor mais que a mulher. Esse é o sobrenatural de Deus. Quando ele entra em evidência, aí, meu Deus do céu, só tem coisa boa, só sai coisa que a mente humana não consegue explicar. Deus fazia de uma costela, um pedaço de osso, uma mulher, só para Deus mesmo. E 1 Pedro 3, verso 3 e 4, diz assim: não é o cabelo extravagante, joias de ouro ou roupas finas que deve torná-la bonita. Não. A sua beleza deve vir de dentro de você. Ele está falando aqui para as mulheres. A beleza de um espírito manso e tranquilo. Essa beleza nunca vai desaparecer e vale muito a pena, muito para Deus. Ó, Pedro dizendo aqui da importância da mulher, desse elemento interior da mulher. E vamos dizer em outras palavras, o jeito de ser da mulher. Esse ser intransferível, insubstituível, um ser indivisível até certo ponto. Deus fez assim. Ok. Vamos ver então agora o que Deus quis quando formou a mulher. Engana-se quem pensa ou acha que o cristianismo é uma religião machista. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, quebrou todos os tipos de paradigmas. E um desses paradigmas que os quebrou foi a valorização e o carinho dispensado às mulheres. Citaremos alguns exemplos partindo da Bíblia Sagrada, onde deparamos
com diversas ocasiões em que o Divino Mestre, aqui o Senhor Jesus, o grande intérprete de Deus e representante, o Verbo que se fez carne, se aproximou, conviveu, defendeu e foi extremamente carinhoso com as mulheres. E ele nasceu também de uma mulher. Então, aí esses paradigmas ficam para trás, porque o que tem de conversa, que temos até que Deus, acho que Deus é um Deus machista. Não é não? Deus ama as mulheres. Homens e mulheres têm a mesma importância e dignidade para Deus. Como já temos visto nesses dias todos de live. A mulher foi criada por Deus para ser a parceira do homem, trabalhando os dois em conjunto com amor e respeito. Deus criou tanto o homem como a mulher à sua imagem e deu aos dois domínio sobre a terra, como está em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Quando Deus criou a mulher, ele usou uma costela do homem, como já vimos lá em cima, um osso que fica perto do coração e que protege órgãos vitais. Isso representa a união que deve existir entre o homem e a mulher para amar e cuidar um do outro, como se de seu próprio corpo se tratasse, como está em Gênesis 2, 21 e 24. Fisicamente, a mulher é diferente do homem, mas Deus adotou das mesmas capacidades intelectuais e espirituais que o homem. Deus não criou Eva para ser inferior a Adão, nem dominada por ele, mas para corresponder e cooperar com ele. Não só do lado, a costela está do lado, né? E também como a adjutora, auxiliadora, é um tema que mostra que a mulher tem que estar ao lado. Deus fez para que ela ficasse ao lado do homem e ajudasse. Mas vamos ver aqui a discriminação atribuída às mulheres. Aqui são várias, vou citar aqui para vocês verem tudo. Foi pela mulher que começou o pecado. Começa por essas heresias. Olhem só as crenças de certas religiões conhecidas no mundo acerca da mulher. Uma diz: estabelece-se então uma cadeia, mulher, sexo e pecado. Toda malícia é leve comparada à malícia de uma mulher. Foi pela mulher que começou o pecado e é por causa dela que todos morremos. Morremos, diz o livro sagrado. Se reportando aqui ao livro de Eclesiástico 25, verso 26 e 33. A história revela haver indício de que as mais antigas divindades tenham sido do sexo feminino. O estudo das religiões antigas nos ensina que o panteão sagrado foi habitado por inúmeros deuses. Maat, deusa da verdade; Nayet, deusa da guerra e das águas, no Antigo Egito; Elat e Isa, entre os árabes, são exemplos de deuses que reinaram lado a lado com os deuses, tendo o poder de controle sobre a vida humana. Na Grécia encontramos lá sobre as mais variadas denominações: Ártemi, Palas, Atena, Hera, entre outros. Vários dos seus templos foram substituídos, na Itália, por igrejas católicas dedicadas à Virgem Maria. Uma outra crença afirma assim: foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos. Tu és a porta de passagem do diabo, tu és a deslacradora daquela árvore proibida, tu és a primeira desertora da lei divina. Como é as heresias, né? Tu és a porta da passagem do diabo, tu és a deslacradora daquela árvore proibida, tu és a primeira desertora da lei divina. Tu destruíste tão facilmente a imagem de Deus, o homem. Aqui foi Tertuliano de Abitur que falou isso aqui. E Muliebre, sobre a vestimenta das mulheres, segundo o século antes da era cristã. Esses textos antigos não são da Bíblia. Durante séculos eles têm sido usados para justificar a discriminação contra as mulheres. Ainda hoje alguns extremistas citam textos religiosos para legitimar a subjugação das mulheres, alegando que elas são culpadas pelos males da humanidade.
Será que Deus queria que as mulheres fossem desprezadas e maltratadas pelos homens? Claro que não, né, gente? O que a Bíblia diz? Vamos ver. As mulheres foram amaldiçoadas por Deus? Não. Quem foi amaldiçoada por Deus, afinal? Foi Satanás. A serpente antiga, a antiga serpente, a serpente original. Olha só o que diz em Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, Satanás enganou Eva, enganou Adão, e ele continua enganando hoje ainda. Ele é expert em enganar. Vamos ter cuidado. Ele está na internet, está nos lares, está nas igrejas. A função precípua. Satanás é PhD em engano, em enganar. Cuidado. E em Gênesis 3, verso 14, está escrito assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ao dizer que Adão dominaria a sua esposa, Deus não estava aprovando que o homem subjugasse a mulher. Gênesis 3,16. Ele estava simplesmente predizendo as tristes consequências do pecado do primeiro casal. Assim, a discriminação contra as mulheres é resultado direto da natureza pecaminosa dos homens e não da vontade de Deus. A Bíblia não apoia a ideia de que as mulheres devem ser subjugadas pelos homens a fim de pagar o pecado original. Eu li ali um pouco mais atrás, você viu ali. Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o homem e disse que a terra produzia até espinhos e cardos. Aí já foram pesquisar e viram que os espinhos e os cardos apareceram só depois que Adão pecou. Não faz parte da terra original, da criação original. Então, mas você vê que Deus não amaldiçoou a mulher. Deus tem alguma coisa com a mulher. E nós, homens, pastores e esposos, enfim, precisamos entender que Deus tem um negócio aí. O fato de não ter amaldiçoado a mulher. O que é que Deus quer com isso? Agora, então vamos ver aqui agora. Deus criou a mulher inferior ao homem? Claro que não, não é? Em Gênesis 1, 27 diz assim, Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Interessante que há esse joguete, Deus fala homem, depois fala mulher junto. Aquela coisa mostra que eu falei aqui no começo, A mulher estava lá na presença de Deus, quando Deus lançava o fundamento do mundo. Ela estava lá. Desde o início, o ser humano, tanto o homem como a mulher, foi criado com a capacidade de refletir as qualidades de Deus. Embora Adão e Eva fossem diferentes no sentido físico e emocional, os dois receberam o mesmo direito e orientação do seu Criador. Antes de criar Eva, Deus disse, vou fazer para Adão uma ajudadora como complemento dele. Será que a palavra complemento indica que a mulher é inferior ao homem? Não. Porque no hebraico original, essa palavra também pode significar parte equivalente ou ajuda correspondente. Deu para entender? O mesmo valor, o mesmo peso. Ok? Pense na parceria entre um cirurgião e o anestesista durante uma operação. Eu já me submeti a uma cirurgia, na sala de cirurgia, aí tem um médico e tem um anestesista. Os dois trabalham em parceria. E aqui, um autor que eu consultei, pensa na parceria entre um cirurgião e um anestesista durante a operação. Será que o fato do cirurgião fazer a operação o torna mais importante do que o anestesista? Claro que não. Porque sem anestesia, o médico não pode fazer. Será que um pode realizar seu trabalho sem o outro? Dificilmente. Do mesmo modo, Deus criou o homem e a mulher para cooperar entre si, mas não para competir um com o outro. Gênesis 2, 24. A Bíblia nos mostra que Deus se
preocupa com as mulheres. Vamos ver isso aqui, à luz da Bíblia. Você mulher, ó, vai até pular e dar glória a Deus, porque vou mostrar aqui como Deus se preocupa com as mulheres. Prevendo que os homens fariam em seu estado decaído e pecaminoso, Deus expressou desde o início sua intenção de proteger as mulheres. Falando sobre a lei mosaica, instituída no século XVI a.C., a autora Laurie Arnaldi escreveu o seguinte no seu livro The Bible ao Feminino, a Bíblia no Feminino. Na maioria das vezes em que o pacto da lei fala da mulher, é para defendê-la. Por exemplo, a lei dizia que para se honrar e respeitar tanto o pai como a mãe, Êxodo 20, verso 12, 21, 20. Bom, também exigia que se mostrasse a devida consideração às mulheres grávidas, como está em Êxodo 21 e 22. Essas leis de Deus são notáveis, pois concediam direitos legais que ainda hoje as mulheres não têm em muitos lugares do mundo. Mas não é só isso. Veremos agora as leis que refletiam o carinho de Deus com as mulheres. A lei de Deus para a nação de Israel dava às pessoas, homens e mulheres, inúmeros benefícios físicos, morais e espirituais. Desde que obedecesse essa lei, Israel estaria acima de todas as nações da terra, como está em Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Que lugar a mulher ocupava nessa lei? Veremos agora. Primeiro, as mulheres tinham liberdade individual. Olha bem isso aqui, gente. É bom que todos os homens vejam isso aqui. Diferentemente das mulheres de muitas nações no passado, a mulher israelita tinha bastante liberdade. Embora o marido fosse o chefe da família, a esposa, com total confiança dele, podia avaliar um campo, comprá-lo e passar ou ir plantar um vinhedo. Se soubesse fiar e tecer, ela até poderia ter o seu próprio negócio, como está em Provérbios 31, verso 11, e os versículos 16 a 19. As mulheres, sob a lei mosaica, eram encaradas como indivíduos com plenos direitos, não como um mero acessório para o homem. No Israel antigo, as mulheres tinham outra liberdade, a de dar uma relação pessoal, a de ter uma relação pessoal com Deus. A Bíblia fala aqui de Ana, que orou e fez um voto a Deus sobre um assunto pessoal, como está em 1 Samuel, capítulo 1. Uma mulher na cidade de Sunem consultava o profeta Eliseu aos sábados, como está em 2 Reis 4, versos 22 e 25. Mulheres como Débora, Uda, foram usadas por Deus como suas representantes. Olha isso aqui, gente. Você vê que lá na Bíblia, os representantes de Deus eram os profetas. Quando Deus queria falar com o povo, fazia através dos profetas. E quando o povo queria falar com Deus, faziam através dos sacerdotes. Mas aqui, mulheres estão sendo vistas aqui como representantes de Deus, tá vendo? É interessante notar que homens importantes e sacerdotes buscavam os conselhos delas. Como está Juízes 4, verso 4 a 8, 2 Reis 22, verso 14 a 16, e aí no versículo 20. Em segundo lugar, as mulheres tinham acesso à educação. Por também fazerem parte do pacto da lei, as mulheres eram convidadas a ouvir a leitura da lei, o que lhes proporcionava oportunidades para aprender, como está em Deuteronômio 31, 12 e Neemias 8, verso 2 e verso 8. Além disso, elas podiam receber treinamentos para participar em certos aspectos da adoração pública. Por exemplo, algumas mulheres, pelo visto, prestavam serviço organizado no tabernáculo e outras cantavam no coral misto. Lá no Antigo Testamento, você pode ler isso em Êxodo 38, verso 8, 1 Crônicas 25, verso 5 e 6. Isso aqui é lindo, gente. As mulheres no Israel antigo realizavam negócios também. Olha o que está aí. Muitas mulheres tinham a habilidade e o conhecimento necessário para montar um negócio lucrativo. Você pode ler isso em Provérbios 31, 24. Isso que está escrito aí, gente. Não foi escrito à toa, não. Tem um fundo histórico.
Além disso, a mãe israelita participava na educação dos filhos dos homens, até eles se tornarem adultos. Em outras nações, naquela época, só o pai fazia isso, como está em Provérbios 31, verso 1. Fica evidente que as mulheres no Israel antigo tinham um bom nível de educação. Que coisa linda isso aqui, gente. Deus é autor de tudo isso aqui. Em terceiro lugar, as mulheres eram honradas e respeitadas. Os 10 mandamentos ordenavam de forma bem clara: honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Um dos provérbios do sábio rei Salomão dizia: escuta, meu filho, a disciplina do teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Provérbios 1:8. A lei incluía orientações detalhadas sobre a conduta entre pessoas do sexo oposto. Orientações essas que mostravam respeito pelas mulheres. Você procura Levítico 18, versos 6 e 9, Deuteronômio 22, versos 25 a 26. Pode ler aí para você confirmar isso aí. O marido tinha de levar em conta as limitações físicas e biológicas da sua esposa. Levítico 18, verso 19. Deu para entender, gente? Quanta coisa a Bíblia valoriza, destaca e preserva o direito que as mulheres tinham. Em quarto lugar, as mulheres tinham direitos protegidos. Em sua palavra, o seu Deus descreve a si mesmo como pai de meninos órfãos e pai de juiz de viúvas. Em outras palavras, ele era o protetor daqueles que não tinham pai ou um marido para proteger seus direitos. Aí o Salmo 68, verso 5, está ali registrado, e Deuteronômio 10, verso 17 e verso 18. Assim, certa vez, quando a viúva de um profeta foi tratada injustamente por um credor, Deus interveio com um milagre para que ela pudesse ter o sustento e manter a dignidade. Leia isso aqui, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Antes de os israelitas entrarem na terra prometida, Zelofeade, o chefe da família, morreu sem ter um filho homem. Suas 5 filhas pediram a Moisés para lhes dar uma propriedade na terra prometida. Em resposta, o Senhor Deus lhes deu muito mais do que elas pediram. E disse a Moisés: deves dar-lhe a prioridade numa herança no meio dos irmãos de seu pai, e tens de fazer passar a elas a herança de seu pai. A partir de então, as mulheres de Israel podiam receber uma herança de seu pai e passá-la a seus descendentes, como está em Números 27, verso 1 a 8. Lógico que essa postura, essa posição da mulher, não foi todo o tempo essa que a Bíblia está orientando, não. Vamos ver aqui uma distorção muito forte sobre o conceito de Deus em relação às mulheres. Sob a lei mosaica, as mulheres tinham uma posição honrosa em seus direitos, como já vimos um pouco mais acima aí. Mas a partir do século, do 4º século da era cristã, o judaísmo passou a ser influenciado pela cultura grega, que encarava as mulheres como inferiores. Por exemplo, o profeta grego Hesíodo, do 8º século antes da era cristã, atribuía às mulheres todos os males da humanidade. Olha que coisa isso aqui. Essa ideia se tornou popular no judaísmo no início do 2º século antes da era cristã. O Talmud, compilado a partir do segundo século da era cristã, dava o seguinte aviso aos homens: não conversem muito com as mulheres, pois por fim os levará a perder a castidade. Com o passar dos séculos, essa desconfiança exerceu grande influência no papel das mulheres na sociedade judaica. No dia de Jesus, o acesso delas ao templo já tinha sido limitado no pátio das mulheres. Apenas os homens recebiam instruções religiosas e as mulheres provavelmente ficavam separadas dos homens nas sinagogas. Segundo o Talmud, certo rabino disse: ensinar a Torá, ou seja, a lei, a uma filha é comparável a lhe ensinar obscenidades. Ó, que coisa, não?
Por distorcer o conceito de Deus, os líderes religiosos judaicos induziam muitos homens a desprezar as mulheres. Quando Jesus esteve na terra, esses preconceitos arraigados em tradições não lhe passaram despercebidos. Você vai ver em Mateus 15, versos 6 a 9, e no capítulo 26, versos 7 a 11. Será que esses ensinos influenciaram seu modo de lidar com as mulheres? Tomara que não, né? O que podemos aprender em seu comportamento e atitude? Será que o cristianismo verdadeiro trouxe alívio às mulheres? É isso a gente está questionando aqui. E, lamentavelmente, na modernidade tem muitos homens que têm essas ideias. Acho que o lugar de mulher é na cozinha, né? E alguns erroneamente pegam aquela palavra de Paulo: fiquem caladas na igreja as mulheres. Naquele tempo, a cultura corintiana não permitia que mulheres falassem público. Mas aquilo ali Paulo não era um homem machista. Paulo, você vai ver no capítulo 5 de Efésios, que distorce completamente essa ideia de que ele teria sido um homem machista. Não. Mas ainda hoje tem muita gente, muitos homens machistas, que mulher, para ele não tem valor, mulher é relegada ao último plano. E muitos as tratam como uma empregada. Tem aquela postura de um malvado, como a gente viu aqui, numa das lives que eu fiz aqui há poucos dias, dessa pessoa malvada. E aí, quando um homem malvado casa com uma mulher, coitado dessa mulher. Pior quando os dois são malvados, aí um casal malvado. Então vamos ver aqui agora, gente, o lugar da mulher no projeto de Deus na redenção da humanidade. Aqui que é mais importante. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha, isso aqui foi a profecia de Gênesis 3,15. Aqui vemos a passagem entendida por alguns como a primeira promessa messiânica, a semente da mulher e a semente da serpente, que é Satã. Começarei citando algumas importantes opiniões que diz respeito a essa passagem. O rabino David Kink diz: assim como tu saíste para a salvação do teu povo pela mão do Messias, o filho de Davi, que deve ferir a Satanás, o chefe, o rei e o príncipe da casa dos ímpios. Aqui estou citando aqui a interpretação que muitos rabinos deram esse 3:15 de Gênesis. Aí tem aqui o Midrash Rabbah, Rabino Tanchuma, disse em nome de Rabi Samuel: Eva tem relação a essa semente que está vindo de outro lugar. E quem é esse? Este é o Messias, o rei. Francis Delitres, em seu trabalho messiânico, Profecias em Sucesso Histórica, com a adição de uma ligação messiânica em um dos Midrashim. O Targum palestino testifica que, em Gênesis 3,15, lá é prometido uma cura da picada do calcanhar da serpente, que está a ter lugar no final dos dias, nos dias do rei Messias. No palestino Midrash, a Gênesis, o Bereshit Rabashi, lemos: as coisas que Deus criou perfeito, pois o homem pecou e se tornaram corruptos e não tornaram a sua condição adequada até que o filho de Pérez, ou seja, de acordo com o general Messias de Judá, vem. Messiânicas ligações adicionais são reveladas por Joseph Samuel Frey em seu trabalho 2 volumes, José e Benjamim. Nossos antigos rabinos, como uma só voz, têm declarado que a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, se entende como um Messias. Você sabe tão bem quanto eu seu ditado comum, que antes da serpente tinha ferido os nossos primeiros pais, Deus tinha preparado um gesso para a sua cura. Assim que o pecado tinha feito sua entrada para o nosso mundo, o Messias havia feito sua aparência. Assim, ambos os Targums e os Oquelos
E dos Jonathan, dizem que a voz que os nossos primeiros pais ouviram, que passeava no jardim, foi o Menra, o Ike, Jeová. A palavra do Senhor, ou o Messias, que este sempre quis dizer, com essa expressão, no Targum de Jonathan e de Jerusalém, disse: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente e eles devem obter a cura, ou um emplasto para o calcanhar, ou seja, para curar a dor recebida pela serpente no dia do Messias, o rei. Estes são os conceitos antigos de que a semente da mulher se trata do rei, o Mashiach. Portanto, nada de falar, isso é coisa dos cristãos, isso é coisa de Roma. Não podemos falar assim. Ao ouvir a promessa de Elohim, ou Elohá, de que a sua semente nasceria, aquele que esmagaria a semente da serpente. Eva esperar por essa misteriosa semente. E ao conceber o primeiro filho, Eva diz: e o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com o auxílio do Eterno. Em Gênesis 4, verso 1. Aqui vemos claramente algo no mínimo estranho. Eva disse que adquiriu um homem com o Eterno. Os rabinos, ao traduzir essa passagem para aquilo que iria se tornar, na Septuaginta, vão mais longe e traduzem da seguinte forma: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu, dando à luz Caim, e disse: ganhei um homem através de Deus. Aí, em Gênesis 4, verso 1, na Septuaginta. O que seria ganhar um homem através de Elohá? O Targum do pseudo Jonathan vai ainda mais longe. Ele escreve assim: e Adão conheceu Rava, sua esposa, que tinha desejado do anjo, e ela concebeu e teve Caim. E ela disse: adquiri um homem, um anjo do Senhor. Gênesis 4, verso 1. No Targum de Jonathan, diz que o homem era o anjo, o mensageiro do Senhor, o qual o mesmo Targum também faz uma forte ligação com a palavra do Senhor, quando ele aparece em diversas passagens no Torá. Eva pode ter pensado que Caim era a semente sobrenatural que o Eterno faria piscar, ou pisar na cabeça da serpente, da semente da serpente. Com isso, temos um claro entendimento de um nascimento fora do comum, um nascimento que aconteceria através do Eterno. Aí vamos chegar para o Novo Testamento, né? Pelo Ruach Kodesh, assim como foi o nascimento do Meshiach e Yeshua, um nascimento virginal através do poder de Eloá. Então vamos ver aqui. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado para Eloá, na Galileia, a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou na casa e disse-lhe: paz seja contigo, ó cheia de graça. O Senhor é contigo, e tu és bendita entre as mulheres. Enquanto ela viu o anjo, ela estava agitada por seu discurso, e ela ponderou: o que poderia significar esta saudação? E o anjo disse-lhe: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus, porque eis que tu conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, e porás nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. E Maria disse ao anjo: como se fará isso? Eu não tenho conhecido um homem. O anjo respondeu e disse-lhe: o Espírito da santidade virá, e o poder do Altíssimo vai ofuscar a ti. Por isso aquele que é nascido de ti é santo, e será chamado filho de Elohim. Está vendo? Essa aqui é muito linda, é lindo demais, gente. Essa circunstância histórica
Aí você vai ver que da semente da mulher, aí se cumpre, ó. Fala da semente da mulher, você nunca viu uma fecundação sem os dois elementos, masculinos e femininos, estarem juntos. O espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Eu sempre gosto de falar isso aqui, ó. As pessoas que criam galinhas no seu quintal sabem que a galinha põe ovo sem galo. Mas esses ovos que ela põe sem galo não servem para chocar. Você botar, ó, ovos para chocar numa galinha que está choca. Se aquele ovo, aqueles ovos vieram de um quintal onde não tem galo, aqueles ovos vão gorar todos, nenhum vai produzir. Ou se você pegar ovos de granja e colocar para ser chocado, não vai, porque não tem o alimento masculino. E aí aqui no Nordeste, nas feiras livres, tem pessoas que vendem ovos e ela já tem guardado ali. Você quer comprar ovo para chocar uma galinha no seu quintal? Ela já tem um ovo ali pronto para isso. Se pegar qualquer ovo, funciona não. Mas ó, Deus falou que da semente da mulher nasceria um. E Maria aqui questiona, como será isso? Eu não conheço varão, eu sou moça virgem, eu não tenho nenhuma relação com ninguém. Mas aí o anjo logo se caracteriza, não, Maria, não temas, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. Aleluia, isso aqui, gente, é algo bonito demais, é um milagre, milagroso. Milagre. Da semente da mulher nascerá um. Então, pois bem, para entendermos ainda melhor o que Elohá quis nos mostrar através dessa passagem da Torá de Gênesis 3,15, é preciso entendermos o conceito de Zerá, semente ou descendência, das Escrituras. Zerá, em hebraico, das Escrituras, quer dizer semente. Semente em um sentido orgânico e semente se referindo à descendência. No caso de Gênesis 3,15, temos um entendimento claro que Zerá, semente, se trata da descendência. Porém, nunca havia uma referência a Zerá como se tratando da posteridade se referindo a uma mulher. Milagre isso aqui. As passagens da Escritura que falam sobre a descendência, sempre a palavra é dirigida aos homens. Então, por que em Gênesis 3,15 o Eterno fala da semente da mulher? Falando com a mulher? Por que ela não fala isso? Ele não fala isso com o homem, ou para o homem? Já que naturalmente as Escrituras sempre ao falar de descendência se dirigiam aos homens. Ao falar isso para a mulher, o Eterno quis ser enfático. Quis dizer a semente da mulher ou a semente mulher, sem a ajuda do homem. É isso que eu falei um pouco mais atrás. Por isso que a Torá narra, Torá é o livro da lei, narra o primeiro filho de Eva como se o Eterno, que havia feito Eva conceber, sem a ajuda do homem, ganhei um homem com o Eterno. Com isso tudo nos faz entendermos claramente que tudo isso era uma referência ao futuro nascimento do rei Messias, o nascimento virginal, o qual Miriam concebeu através do Ruach Kodesh, Espírito de Santidade. Agora, devemos nos perguntar, quem é a semente da serpente? Lógico que é Satanás. São aqueles que feriram o calcanhar. Né? Olha o que diz a Bíblia. Disse-lhe o Senhor, se o Senhor fosse o vosso Pai, vós me amarias, porque eu continuei a vir de Deus, eu não vim por minha própria vontade, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai a Satanás, a concupiscência do vosso pai, estão dispostos a fazer de vocês o que foi feito. Ele foi desde o início homicida e nunca se firmou na verdade. A verdade não está nele. E quando ele profere mentira, ele fala por si mesmo, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Eu li aqui João 8, 42 a 44, na versão Peshitta, tradução de James Murdoch.
Essa história é muito linda. Raça de víboras, como podem vocês, sendo maus, dizer coisas boas? Porque o que está cheio o coração, fala a boca. Isso aqui é terrível, né? Mateus 12:34. A semente da mulher são os que perseguem e mataram a semente da mulher. E o principal representante da semente da serpente é Judas Iscariotes. Também, não é? E quando a ceia foi terminada, Judas tinha sido colocado por Satanás no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João 13:2. E depois do pão, em seguida entrou nele, em Judas Iscariotes, Satanás. E Jesus disse-lhe: o que tu fazes, faze-o depressa. E nenhum daqueles que estavam assentados soube por que ele disse isso a ele. Ó, a serpente feriu o calcanhar do Senhor, a serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E isso tudo já está ocorrendo. Mas, Deus vai fazer uma obra extraordinária no mundo através da mulher. E você que é mulher, saiba que Deus tem um compromisso. O reino dele aqui na terra precisa de vocês. Ele quer você, mulher, que está aí me assistindo. Ele quer usar você. Milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Milagre não é coisa do passado. Milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele operou no passado, opera no presente, opera no futuro. Seu poder nunca mudou. Ele não ficou maluco, nem está caduco e nem se aposentou. Ele ainda é o mesmo e está operando no meio dos seus. Ele fez e faz muito mais, se creres verás a glória de Deus. Ele fez e faz muito mais, se creres verás a glória de Deus. Milagre não é coisa do passado, milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Milagre não é coisa do passado, milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua salvando, curando e batizando e dando renovo, abrindo portas de emprego, expulsando demônios, dando livramentos ao seu povo. Seus ouvidos não estão agravados, nem as mãos encolhidas, para que não possa salvar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Milagre não é coisa do passado, milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Milagre não é coisa do passado, milagre ainda é coisa do presente. Milagre não é coisa do passado, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
Verdade, milagre da coisa do presente, não é do passado não. O mesmo Deus que pegou a mulher, fez essa mulher um instrumento. Ó, lembre-se que Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou Adão, amaldiçoou a serpente, mas a mulher não. O que você vê nisso aí? Ó, Deus deixou a mulher como um escape. Então você que está aí, mulher, ó, você tem um marido, você tem a sua família, você é responsável por guardar a sua casa. Ó, vele pelo ministério do seu marido. Mas não é ficando com ciúme dele, não é querendo interferir na vida dele, não. A mulher vê coisas que o homem não vê. Deus tirou do homem a possibilidade de ver coisas pequenas. O homem tem um olhar muito aguçado. Mas tem coisa pequena que o homem não vê. Então tem mulher que, em vez de enxergar e salvar o marido, empurra. Quando a mulher vê que uma outra mulher está dando no pé do marido, ele não está vendo. Nem sempre o marido. O homem está vendo essa situação. Mas a esposa sábia vê. Porque ela vê os detalhes. O homem não vê detalhes. A mulher vê. Então você, mulher, dobre a sua atenção. Ore mais. Ore pelo seu marido. Ore pelos seus filhos. Ore pelo ministério do seu marido. Em vez de você ficar ali com inveja, com ciúme e criando obstáculo para seu marido, essa não é a sua função, não. Deus abençoe vocês. Pai Celestial, obrigado. Quando nós adentramos a Tua Palavra e percebemos o papel que a mulher tem na execução dos Teus planos, Deus, ficamos maravilhados. E às vezes, Senhor, nem sabemos como nos comportar com relação à nossa função em ajudar e assessorar as mulheres para que elas possam realizar um trabalho bonito para Ti. Seja na condição do seu lar, no acompanhamento do seu marido, no ministério, ou seja no culto de libertação, no aconselhamento, no ciclo de oração, em quaisquer que sejam, Senhor, os trabalhos, Tu tens um amor grande, um interesse de usar essas mulheres. Toma elas nas Tuas mãos, Senhor. Usa elas. Está fazendo falta, Senhor. Mulheres cheias do Teu Espírito, que faça a diferença na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu fui criado na roça, dentro de uma palhoça, em cima de um tabuleiro. Batata, macaxeira e feijão, milho, mamo, algodão. Vendia tudo para pegar no dinheiro. Irmão, eu nunca tive privilégio, nunca fui em um colégio. Sou um homem sem cultura. Minha caneta foi o cabo da enxada. O meu caderno sempre foi a terra dura. A minha geladeira era um pote atrepado em cima de uma forquilha. Uma mesa, uma rede, um tamborete, um candeeiro. Tudo isso era a minha mobília. E o meu rádio era um casal de roxinol que cantava tardezinha ao pôr do sol. E o meu rádio era um casal de roxinol que cantava tardezinha ao pôr do sol. A vida só é bem vivida quando é envolvida na vida de outra vida, e esta vida é Jesus. Viver a vida sem Jesus na vida é uma vida sem vida, é uma lâmpada sem luz. A vida não depende de riqueza, não é fama nem beleza, não é carro nem mansão. A vida está na vida de quem vive, vivendo com Jesus no coração. Eu vivo porque Cristo vive em mim, vivendo todo dia em minha vida.
No tempo que eu não tinha Jesus, eu era um pobre vivendo sem vida, vivia prisioneiro do pecado, mas em Jesus eu encontrei uma nova vida. Vivia prisioneiro do pecado, mas em Jesus eu encontrei uma nova vida. Vivia por aí perambulando pela estrada da morte, perto de morrer, porque a vida que eu vivi não era vida, e na vida que eu vivia, eu vivi só por viver. Em minha vida eu nunca vivi para a vida, eu vivia para a morte, nunca vivi para a luz. Vivi a minha vida para mim mesmo, porém agora estou vivendo para Jesus. Eu vivo porque Cristo vive em mim, vivendo todo dia em minha vida. No tempo que eu não tinha Jesus, eu era um pobre vivendo sem vida, vivia prisioneiro do pecado, mas em Jesus eu encontrei uma nova vida. Vivia prisioneiro do pecado, mas em Jesus eu encontrei uma nova vida. Viu? Que show nos dá esse Toninho da Aripibu, esse joguete de palavras sobre a vida. Faça como ele vivia na roça, não tem cultura, um pó está trepado numa forquilha, o seu rádio é um canal causado de roxinol. Ele vivia, pensava que vivia, mas não vivia. Interessante isso aqui. Então, você que está me assistindo aí, procure viver. Viver o sobrenatural de Deus. Você que é mulher especialmente. Eu sei que tem muita discriminação, mas Deus reservou um trabalho excelente para você, mulher, fazer. Levanta, ora, e Deus vai te usar nas suas santas e benditas mãos. Muito obrigado. Inscreva lá no YouTube, tá? Dê um like lá para eu saber que você está. E também compartilhe esses vídeos nos seus grupos. Deus abençoe vocês. Boa noite e eu saúdo a todos com a paz do Senhor.